Você já ouviu falar em acidentes de consumo? Bom, é algo que acontece com certa frequência quando um produto ou um serviço prestado provoca algum tipo de dano físico a alguém, mesmo sendo utilizado da forma correta. Agora, quais são os tipos mais frequentes? O que fazer para reduzir o número desse tipo de acidente? O repórter Murilo Meirelles está com um representante do Inmetro e traz essas respostas para a gente. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos. Olha, entre os acidentes de consumo mais frequentes estão aqueles que envolvem embalagens, brinquedos e eletrodomésticos, de acordo com as listas do Inmetro. E só para explicar um pouquinho melhor, para deixar mais claro, um acidente de consumo pode acontecer, por exemplo, no momento que você compra um produto, acaba se machucando na própria embalagem ou tem algum dano físico também com o uso desse produto. Mas nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso com o Paulo Coscarelli, que é diretor de qualidade do Inmetro. Boa tarde, Paulo. Nesse caso, de quem é que é a responsabilidade, Em todos os momentos, pelo menos na maioria das vezes, as empresas que fizeram esse produto, responsáveis por esse produto ou pelo serviço que está sendo ofertado, elas são responsabilizadas? Boa tarde, Murilo. Sim, as empresas elas são responsáveis. O consumidor, ao sofrer algum tipo de dano físico, usando um produto ou durante a prestação de um serviço, ele deve procurar, tem algumas instâncias às quais ele pode recorrer, ele deve procurar o lojista, deve procurar o fabricante ou o importador daquele produto ou o prestador daquele serviço, e ele não tendo as suas exigências ou as suas necessidades atendidas, ele deve recorrer a um órgão público de defesa do consumidor. Agora, os produtos, tanto por normas nacionais quanto internacionais, eles já vêm muitas vezes com os manuais de instrução que também servem para o uso correto e para evitar acidentes. Mesmo assim, as empresas podem ser responsabilizadas porque essas informações podem não estar totalmente claras, é isso? Uma coisa que tem que ficar clara para o consumidor, Murilo, é que as regras que são aplicáveis ao produto nacional, elas são também aplicáveis aos produtos importados. Então, por exemplo, um produto importado, ele necessariamente tem que trazer um manual de instruções em língua portuguesa. E elas devem trazer instruções claras, ostensivas, na língua portuguesa, para que o consumidor ele tenha clareza de como utilizar o produto. Só que nós sabemos que o consumidor brasileiro ele tem um certo sentimento de ser autodidata, de saber utilizar o produto sem necessariamente ler o manual de instrução. Isso traz alguns riscos para o consumidor. Primeiro, porque ele pode utilizar o produto incorretamente, apesar do manual de instruções trazer as informações corretas. E ele também pode utilizar, a gente também tem casos do mau uso do produto, em que o produto ele é fabricado para uma finalidade e o consumidor desvia esse produto para uma outra finalidade. Então, nesses casos, tanto nos casos do mau uso, quanto nos casos em que o consumidor utiliza o produto corretamente, lendo o manual, ou seja, induzido pelo fabricante a utilizar o produto corretamente e ainda assim ele sofre um acidente do consumo, em todos esses casos ele necessita de orientação e ele necessita sim recorrer aos órgãos públicos, ele precisa correr atrás dos seus direitos. É isso. Paulo Coscarelli, que é diretor de qualidade do Inmetro, muito obrigado. Lídia? Obrigada, Murilo.